Pastor Batista, já falecido, Edson Queiroz, primeira igreja batista lá de Santo André, cidade de São Paulo. E tem um livro, Ética, Transparência no Ministério, né? Ele fala sobre ética. E ele tem uma frase bem interessante lá, um pensamento que ele diz assim: o diabo também chama seus obreiros para o ministério. Tem pregadores e tem obreiros aí em igrejas que de fato são usados, são vocacionados por Satanás para ensinar coisas equivocadas, erradas. Eu não estou dizendo de pessoas que muitas vezes não têm a clareza do que está falando e fala coisa errada. Eu estou dizendo que tem pessoas mal intencionadas mesmo, gente charlatão da fé, gente que é mau caráter mesmo, e muitas vezes as pessoas pensam que são homens de Deus, gente de Deus. Nem sempre aquele que usa a Bíblia tem um título de pastor, né? Pertence a uma denominação, ele de fato é um mensageiro de Deus. A gente precisa ter muito cuidado. Então, assim, a gente precisa ter o conhecimento bíblico. Efésios capítulo 2, verso 8, 9 e 10 diz assim: sois salvos pela graça, por meio da fé. Isso não vem de vós, nem das obras, para que ninguém se glorie. Mas Deus criou as obras de antemão para que nós andássemos nela. Então veja só que coisa interessante. Estou pegando Efésios, falando de Gálatas, né? Então só para a gente entender que a Bíblia ela é harmônica, certo? Não é só porque Paulo escreveu. A gente pegar outros textos de outros escritores do Novo Testamento, a ideia é a mesma, que a Bíblia não se contradiz. Então nós somos salvos pela graça. A fé é o veículo, é o meio. A fé ela não é o tudo do Evangelho. A fé é o veículo, é o meio, né? A fé não salva, porque se eu dependesse da fé ou da minha fé para se salvar, alguns ou muitos de nós, talvez todos nós, em dado momento se perderia. A fé, ela é necessária, ela faz parte, mas é a graça de Deus que salva, porque a graça de Deus é a ação unilateral de Deus, é a iniciativa que Deus teve para nos alcançar. Até a fé que nós temos foi dada por Deus, é o que a Bíblia vai ensinar. Nem fé nós temos, nem capacidade de condição de crer em Deus nós tínhamos. Nós fomos capacitados a partir do momento que nós ouvimos a pregação de Cristo, porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a pregação do Evangelho, a pregação de Cristo. Mas quem possibilita isso é a graça. O que eu estou fazendo aqui, irmãos? Eu estou trazendo explicação de doutrinas da salvação. Perceba que para a gente interpretar textos da Bíblia, a gente precisa ter conhecimento das doutrinas da Bíblia. Isso vai ser necessário. Preciso saber o que é a doutrina da salvação, a doutrina do pecado, a doutrina de Cristo, a doutrina da igreja, a doutrina das últimas coisas, a doutrina das Escrituras. A gente vai ter, né? No curso aqui, a propósito, a gente já teve algumas, né? Vamos ter outras, tá? Mas vamos lá. Então, fala, André, não é possível, eu cansei só de 2 versículos, já foi quase 50 minutos, e é isso porque eu estou de boa, estou tranquilo hoje, não quis esticar muito aqui não. Tá puxado? Então assim a lei, rapaz, esse negócio aqui está me agoniando, né? Assim a lei foi o nosso tutor até Cristo para que fôssemos justificados pela fé. Então a fé justifica, né? É necessária para justificar. Fé é estar plenamente convicto que Jesus pode cumprir o que prometeu. Romanos 4, 21. A justificação é fruto da confiança na justiça de Cristo, não na nossa. Então olha só, percebam que aqui Paulo está conduzindo tudo para Cristo. A fé tem que ser em Cristo, né? Somos justificados em Cristo, a lei nos leva a Cristo. Toda a Bíblia, ela tem uma única intenção: levar o ser humano com um relacionamento em Cristo. Antigo Testamento, toda a Bíblia, Novo Testamento, todas as mensagens nossas deveria estar conduzindo os ouvintes para Cristo, porque é nele, por ele, para ele, são todas as coisas. Só em Cristo que há salvação, vida eterna, vida espiritual. Cristo é o justo e o justificador, é o doador da fé, é aquele que pode salvar, é o único caminho, a única verdade, a única vida possível. Tudo o resto é religião, proposta humana que não salva ninguém e que não favorece, porque quando Deus ele olhou para a humanidade,
ele teve uma decisão por causa da sua natureza, porque ele é santo, viu pecadores, a sua natureza cobra a justiça desses pecadores, então todos estão aí condenados, né? Merecem o pecado. Mas Jesus, ele veio e morreu por nós. Então, a justiça de Deus foi satisfeita em Cristo, por causa de Cristo. E aí, Deus agora se relaciona conosco, né? Com nós, por causa de Cristo. Então, Jesus é tudo, irmãos. Por que Deus me abençoa? Por que Deus me abençoa nisso e naquilo? Por causa de Jesus. Mas não foi porque eu fui fiel, não foi porque eu leio muito Bíblia, porque eu dou dízimo, porque eu sou generoso, porque eu vou para a igreja, porque eu oro, porque eu jejuo. Não, não. O fim da bênção de Deus, ou o princípio da bênção de Deus, tanto o princípio quanto o fim, porque Ele é o princípio, o fim, o alfa e o ômega, né? Ele é o autor e é o consumador da nossa fé. Então é por causa de Cristo, através de Cristo, né? Então não é que Deus olha assim e fala, não, Ele merece coisa nenhuma. Não merece, irmãos. Em nós não há merecimento em nada. E se eu fiz alguma coisa boa, não mereço? Não. Se fiz alguma coisa boa, foi porque a graça me possibilitou isso. E se alguém fizer alguma coisa, um ser humano fizer alguma coisa boa, ele não é recompensado por Deus? Não. A respeito da salvação, não. Não pode ser. Porque se tudo que fizermos, qualquer boa obra que fizermos, se não for baseada no sangue de Cristo, Deus não vê como legítima diante dele e não favorece em nada. Quando Deus abençoa a humanidade é porque Ele é bom, ponto final, mas não porque alguém merece. Mas quando Ele abençoa alguém em Cristo, Ele abençoa por causa do sangue de Cristo, e isso inclusive, isso redunda, né? Isso resulta em bênçãos eternas. Perceberam a diferença que tem em Cristo e sem Cristo? Né? Então a gente precisa entender essa dinâmica aí. Então aqui eu vou ser mais curtinho, porque o versículo também é mais curto. Ouve tarde de manhã o primeiro dia, Gênesis capítulo 1, versículo de número 5. Só não é nenhuma pergunta não, tá? Só queria que vocês pensassem e aí depois pesquisassem e tal. Se quiser até me falar depois, a gente conversa. Mas vocês já pensaram, porque aqui está falando tarde de manhã do primeiro dia, nunca manhã e tarde? Sendo que o nosso dia começa de manhã, não é? Aqui é tarde. Quando Deus começou a criar tudo, Ele inclusive no primeiro dia disse o quê? Haja luz e houve luz. Mas a minha pergunta é, vocês não precisam responder, é só para pensar. Se Deus criou no quarto dia o sol, que luz era essa? Só uma pergunta. Não vai cair na prova, garanto para vocês, mas só para vocês ficarem com esse barulho aí na cabeça, tá? Então, ó, Deus, Ele primeiro dia criou, os outros dias também, e Ele declarava, essa é a tarde e a manhã do primeiro dia, tarde e manhã do segundo dia, tarde e manhã do terceiro dia. Só para a gente entender como a Bíblia, né, o Antigo Testamento e o Novo Testamento, o calendário, a forma de contagem de dias é bem diferente da nossa. A gente vê lá o Novo Testamento, por exemplo, os Evangelhos, dizendo o seguinte: um evangelista diz que Jesus foi crucificado à hora terceira do dia, outro vai dizer que foi a hora nona. E aí, como que fica esse negócio? Há uma contradição? Não há contradição. A gente vai ver sobre essas aparentes contradições da Bíblia, como que a gente resolve isso. Porque um evangelista estava pegando uma referência romana, outro estava pegando uma referência hebraica. A referência hebraica, o dia começa às 6 horas da tarde do dia anterior. Por exemplo, hoje, quarta-feira, né? Às 6 horas da tarde para o judeu já é quinta. Entenderam? Porque eles contam de um entardecer a outro entardecer. Nós contamos como? Meia-noite, 0 hora, né? Até a outra meia-noite. Mas quando a gente lê, se a gente lê os relatos, a gente fala, tem alguma coisa confusa aqui. Tem alguma contradição? Não. É porque eles têm essa referência. Então é importante a gente saber dessas informações quando a gente vai pegar esses textos, para não ficar confuso, a gente entender que um está falando a partir de uma referência e outro está falando a partir de outra referência, né? Só para a gente entender aí. Então houve tarde, então biblicamente o novo dia se inicia após o pôr do sol. Aí tem aquela parábola, não foi ontem lá, o varão lá, o Anderson que falou, né? Dos trabalhadores da vinha lá, capítulo 20 de Mateus, que o vinhateiro lá, o cidadão lá, que foi contratar o povo lá. Um saiu a hora, sei lá,
terceira do dia, a outra hora... Foi contratado pela manhã, foi contratado à tarde, foi contratado... Isso. Foram 3 horários, né? É que me parece que ele leu, ou foi você que leu, não foi, Varão, lá? Um texto, não? Não? Alguém leu lá, mas foi o Dionis, né? E aí o que acontece? Já leu numa versão que falava o horário, só que muitas versões não vão falar explicando já, né? E aí fica também a nossa observação, porque as versões da Bíblia, quanto mais nós tivermos melhor, e a linguagem mais atual, mais moderna que a gente tem, as traduções mais modernas, elas são melhores porque elas já trazem aí muitas coisas explicadas. Por exemplo, essa daqui, ó, em João capítulo de número 2, fala lá do vinho que Jesus transformou, água em vinho. Então, por exemplo, aqui no capítulo 2, verso de número, não sei, eu vou puxar na mente, que eu não estou enxergando muita coisa, mas só para vocês entenderem. Diz lá que quando forem encher as talhas, lembra dessa passagem? As talhas de água, é capítulo 2, estou tentando buscar o versículo. Encheram lá as talhas, né? Verso 7 em diante. As talhas, verso 6 e verso 7. Estavam ali postas 6 talhas de pedra para as purificações dos judeus. E em cada uma cabiam 2 ou 3 metretas. Olha que treta! Quem é que sabe o que é essa medida metreta? Você sabe o que é centímetro, o que é metro, o que é quilômetro, o que é, né? Até o mais sofisticado vai saber o que é polegada e tal, né? Enfim, mas o que é uma metreta? Né? Quanto foi falado o pastor Dionis leu lá, mesmo naquela versão dele que ele leu, que já é um pouquinho melhor, mas ainda ele leu, ainda está escrito lá denário. O que é um denário? Né? Equivale a quanto lá, um dia de trabalho? A palavra denário é traduzida por dinheiro, né? Denários, dinheiro e tal, equivalia a um dia de trabalho, a uma jornada de trabalho. É por isso que a Bíblia diz que o trabalhador é chamado de jornaleiro, que é aquele que trabalhava pela jornada, diferente de hoje, que o jornaleiro para nós é outro cara, né? Perceba, amados, essas informações culturais, se a gente não tem aí a informação adequada, não fica tão claro, a gente interpreta de uma forma assim, que a gente acha que é isso aqui, porque a gente está associando com aquilo que nós temos na nossa realidade, na nossa cultura, e nem sempre é a realidade bíblica, né? Então, 3 ou 4 metretas, não sei se alguém puxou aí, mas outra versão já vai falar, equivale lá a 80 a 120 litros de água, só para a gente entender, olha, 80 a 120 litros de vinho, de água, e Jesus transforma em vinho e tal, só para a gente ter essas informações aí, tá bom? Então, bora lá, tarde, né? Manhã, em João 11 e 9, Jesus se refere a esta parte do dia, não são 12 as horas do dia, ou 6 da manhã, se alguém andar de dia não tropeça porque vê a luz deste mundo. Então, quando Jesus se refere aí às 12 horas do dia, era das 6 às 6, né? E Jesus, inclusive, morre às 9 horas da tarde, que é chamado de hora nona, às 3 horas da tarde. Por que ele morre? Ele é crucificado às 9 da manhã, que é, né, terceira hora, numa contagem de 1, às 3 da manhã, às 9 da manhã, olha a confusão doida, às 9 da manhã, ao meio-dia, houve trevas em todo, né? O sol se escureceu, e às 3 da tarde, ele, de fato, ele morre, ele entrega, né, sua vida, né? Ninguém matou, a morte não matou Jesus, a morte não tinha poder para matar Jesus, né? Ele que decidiu morrer, então ele morreu de morte decidida, não de morte matada. É certo? Então ele disse: eu entrego nas tuas mãos o meu espírito. Ele decidiu a hora que ele ia morrer. Olha que coisa interessante. Mas por que esse horário? Porque na antiga aliança, na lei, havia 3 sacrifícios: às 9 da manhã, ao meio-dia e às 3 da tarde. Jesus, para cumprir toda a lei, então ele passa esse período aí. Veja como tudo tem seu significado, tudo tem sua importância, né? Como a Bíblia é perfeita, harmônica, as profecias, o que foi falado no Antigo Testamento. Jesus cumpre tudo, irmãos, tudo. Na última semana de Jesus lá, há diversas, centenas, eu não tenho segurança para afirmar, mas foram dezenas de profecias cumpridas em todo o Antigo Testamento, dezenas só ali na última semana de Jesus.
Só para a gente entender como que há essa harmonia, essa perfeição aí. Mas vamos lá. O primeiro dia. Na Bíblia, sempre que iam, que é o que aparece lá no hebraico, estiver acompanhado de um numeral, seu significado é um dia literal de 24 horas, né? Então, primeiro dia. Em hebraico, iam, substantivo masculino, que pode significar dia, tempo ou ano. O contexto em que a palavra estiver inserida determinará o seu significado. Isso aqui é importante, O contexto que a palavra estiver inserida vai determinar o seu significado. Então, nem sempre porque a gente vai estudar os símbolos, nem sempre porque a palavra fogo se refere ao poder de Deus, à unção de Deus, à presença do Espírito Santo. Não é porque tem lá a palavra serpente se refere ao diabo, entendeu? Depende do contexto. O contexto determina, né? Aliás, o texto é determinado pelo contexto. Depende de onde ele está inserido, o que está sendo falado. Nem sempre você estuda lá a língua original, a palavra X equivale a isso em toda a Bíblia. Não, o texto é que vai determinar. Mesmo porque os originais não tinham maiúsculo, não tinha minúsculo, não tinha pontuação, irmãos. Imagina só você compreender isso. É por isso que você precisava ter um conhecimento aí geral, né? Então bora lá, tem mais 10 minutos para desespero de vocês, ainda tem mais 10 minutos. Deixa eu ver o que eu vou falar aqui. Problema da distância geográfica. Lembra que eu falei para vocês que o conhecimento da geografia, onde, né? Onde? A pergunta lá, né? Onde? Geográfica como cultura. Onde? Geografia. Lembra que eu falei para vocês? A geografia é importante. Às vezes a gente tem uma informação geográfica, isso vai favorecer ou vai ser determinante para a compreensão do texto. Aí eu estou trazendo esse exemplo para vocês para mostrar isso, tá bom? Não sei se dá para ver aqui, né, da imagem, mas é o seguinte. Aqui é uma estrada, tá vendo, pontinho aqui, aqui é uma estrada, né? A estrada para cá é a cidade atual de Jericó, a cidade atual lá naquela região lá, né, do Oriente Médio, tem lá a cidade de Jericó, é essa aqui, atual. Só que a estrada para cá, que é isso aqui, tá vendo? Isso aqui são ruínas. Não sei se dá para enxergar, irmãos, uma escadinha aqui, mas parede tudo quebrada, um alicerce, mas não tem mais nada. Então aqui são ruínas. A antiga cidade de Jericó, que foi destruída lá em Josué, que Deus, o próprio Deus, né, dá a volta aí e tal, e o povo, Deus destruiu aquela cidade fortaleza. E Deus disse assim: nunca mais essa cidade será edificada. Se Deus disse, não vai ser mesmo. Passou 3.000 anos e a cidade está lá, ruína. Saddam Hussein, nas décadas de 80, 90, se não me falha a memória, ele tentou reconstruir essa antiga Jericó, não conseguiu. Com toda a influência, poder que tinha, não conseguiu, porque Deus disse, acabou. Aliás, lá no Antigo Testamento teve um rei lá, porque a profecia foi assim, né? Deus disse: essa cidade de Jericó nunca mais vai ser edificada. E quem edificar no seu alicerce, se tentar edificar, o seu filho morre. E na tentativa de prosseguir, morre o outro mais velho. E aconteceu mesmo com o rei lá, foi tentar edificar. É profecia de Deus, só para a gente entender, a Bíblia Sagrada e a palavra de Deus, ela se cumpre, é palavra de Deus, irmãos. Tá certo? Não é um relato histórico, não é uns homens lá e tal fizeram, não é fruto e produção de uma religião. É palavra de Deus. Então, só para a gente entender. Então, tudo bem. Entendido isso, a geografia nos explica. A gente vai pegar dois textos aqui, Mateus 20 e 29. Não sei se vocês conseguem aí, mesmo nessa escuridão, ou de repente no iPhone, né? No smartphone, tá aí pegando esse texto. Mateus capítulo 20, verso 29. Eu vou ler rapidinho para vocês, a não ser que alguém ache e consiga ler. Não? Senão eu leio aqui. Então, me acompanhe, só preste atenção que eu acho que é o 20 e 29 só de Mateus, tá? 20, verso 29. E saindo eles de Jericó, seguiam grande multidão. Vou ler um pouquinho mais. E eis que 2 cegos, assentados junto ao caminho, ouvindo que Jesus passava, clamavam dizendo: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Tudo bem? Então vamos para Lucas 18 e 35. Lembrando, irmãos, que quem lê os evangelhos, se eles são sinóticos, acho que a maioria dos irmãos, acho que só o irmão João que não, mas os demais irmãos estudaram aqui os evangelhos. Vocês lembram os sinóticos? Que são semelhantes, Mateus, Marcos e Lucas. Se tem uma passagem em um, a gente precisa procurar no outro. Se tem uma passagem, a gente precisa ler. Por quê? Porque às vezes o que um relata,
o outro não relata, o que um omite, o outro vai lá e acrescenta. Lembra desse detalhe, né? Então só esse toque, varão, como você não participou. Então isso é importantíssimo. Olha só, se a gente está lendo Mateus, Marcos ou Lucas, uma passagem, aliás, se a gente está lendo Mateus, a gente precisa procurar em Marcos e em Lucas se tem aquela passagem, porque com certeza vai ter alguma fala do outro evangelista que vai contribuir. Se a gente lê Marcos, também a gente deve ler Lucas e Mateus e assim por diante, tá? Então, a mesma passagem, a mesma ocasião, aqui do capítulo 18, versículo de número 35. Diz assim: aconteceu que chegando ele perto de Jericó, estava um cego assentado junto ao caminho, mendigando. Aconteceu que chegando ele perto de Jericó, ou entrando em Jericó, né? Vocês perceberam que é o mesmo relato, é a mesma ocasião, só que Mateus diz que eles estavam saindo de Jericó. Lucas diz que eles estavam chegando em Jericó ou entrando em Jericó, dependendo da versão. Ainda mais outra observação, preste atenção. Mateus diz que tinha 2 cegos. Lucas diz que tinha um cego. A minha pergunta é: quem é que não estava enxergando direito isso aqui? Quem era o cego nessa história? Era o Mateus ou era o Lucas? Lucas, não é não. O que acontece? O Mateus decide falar dos 2 cegos, não é isso? Dos 2 cegos. E o outro fala de um cego só. Por que eles fazem isso? Porque um quis destacar o cego mais conhecido na cidade, que era o Bartimeu, né? Cego, o Bartimeu. Lembrando que a palavra Bartimeu não é nome. O Bar é filho de Timeu. Simão Bar Jonas, filho de Jonas. Bar Jesus, filho de Jesus. Então, só para a gente entender, a gente vai ver aqui depois essa questão de títulos, né? Então, não são nomes próprios. Mas vamos lá. Então, como a gente entende isso? Como a gente resolve isso? Porque não é uma aparente contradição? Se um está falando que estava entrando em Jericó e eu estava saindo de Jericó, eu já solucionei a questão dos 2 cegos. Um fala que são 2 cegos e eram 2 mesmo. Só que um era mais destacado e o outro falou: não, tem um, e o nome dele é Bartimeu. Só isso. Um relatou uma coisa porque ele teve a intenção de destacar aquilo lá no relato. Ele omite. O outro já fala que eram 2 cegos, mas também não fala o nome de nenhum. Tranquilo, irmãos? Olha, a informação já solucionou aqui uma aparente contradição. Agora a outra que tem aqui, como que a gente soluciona? Que um estava entrando e outro estava saindo. Bom, Mateus, quando ele fala que Jesus estava, deixa eu ver, entrando não, né? Não, o Mateus fala que estava saindo de Jericó. É o que estava acontecendo, olha aqui, ó, para o mapa, ó. Olha aqui. Mateus estava falando aqui, ele estava saindo de Jericó. Qual Jericó? A antiga, né? Ele estava saindo aqui, ó, e passando por aqui. E Lucas diz o quê? Que ele estava entrando em Jericó. Tem alguém errado? Não. Os 2 estão certos. É que um está se referindo que Jesus, com seus discípulos, estavam saindo da antiga Jericó, e o outro está destacando que Jesus estava entrando na Jericó atual. E na beira do caminho aqui, ó, tinha um cego, ou os 2 cegos. Entenderam, amados? Como que a gente descobre isso? É só estudar isso aqui, ó. A geografia. Havia 2 Jericó na época de Jesus, como hoje ainda há essas 2 Jericó, né? Só que um evangelista, ele está se referindo à antiga Jericó e o outro está se referindo à atual Jericó, mas não está no texto. Esse é o grande problema. Está vendo como só ler a Bíblia às vezes não dá conta da gente entender como que ia resolver. Se você está lendo lá Mateus, vai ler Lucas. Fala: o professor disse que tem que ler assim os evangelhos. Eu li aqui, complicou a minha vida, porque eu estava lendo só Mateus, estava tudo certo. Aí fui ler o outro, a informação parece ser contraditória, não é? Então, só para a gente. E se Marcos complica mais ainda? Marcos fala: se ele concorda com os 2, tá bom. Se ele discordar, Marcos 10 e 46, mano. Já que você falou do Marquinho, vamos lá para o Marquinho. 10 e 46. Marcos 10, verso 46. Olha só. Depois foram para Jericó, e saindo ele de Jericó com seus discípulos, uma grande multidão, né? E uma grande multidão, Bartimeu, cego, filho de Timeu, estava sentado junto ao caminho mendigando. E aí, varão? Porque ele vai ou confirmar Mateus ou vai confirmar o Lucas, né? E aqui no caso ele confirma quem?
Estava saindo de Jericó, é o Mateus. Então tá 2 contra 1, a gente vai com... Não, aí não pode ser, né, Emerson? Não é assim não. Percebam então que não dá. Pode ler os 3 textos que tem nos 3 evangelhos, mas mesmo assim a gente não tem essa informação. Porque um vai estar contraditando os outros 2, ou os outros 2 contraditam um. Então, se a gente não tem informação geográfica, da geografia, a gente não consegue solucionar isso, irmãos. Tá certo? Deixa eu ler aqui... Oi? Aqui Marcos? Tá, 10:46. Depois foram para Jericó, e saindo ele de Jericó com seus discípulos. Saindo. É porque os que eu falo depois foram, na minha fala depois chegaram. Isso. Olha aí. Então chegaram, estão entrando. Chegaram, isso. Então, chegaram, estão entrando. Depois chegaram em Jericó. E ao sair, ele de Jericó, eu falo, está entrando e está saindo. Mas fica confuso. Mas fica confuso. Então, ele piorou. Piorou ainda mais. Tá vendo? Então... Ele não ajudou, foi o que você falou aí. Exato. Então não tem jeito. Os textos não vão solucionar. Às vezes até complica mais porque traz uma informação que, ó, e agora? E aí a gente fica nessa imaginação. Será que é isso? Será que é aquilo? Mas nós não podemos chegar a uma conclusão pelo achismo, né? E sim por uma... Lembra que eu falei para vocês, irmãos, quando a gente não tem... Toda afirmação nossa, a gente precisa ter uma base. Por que eu estou afirmando isso? Ah, não, mas a Bíblia não diz lá, não tem o texto, tá? Mas por que eu afirmo isso? Porque eu estudei a geografia. E a geografia me informa que tinha 2 cidades. Ah, por que você chegou a essa conclusão aqui? Porque a cultura da época, no estudo da arqueologia, a história, né, a geografia, a língua. Então percebe que eu tenho fontes, irmãos, que eu vou tendo referência para afirmar. Então eu não afirmo no achismo, eu acho que é assim, eu prefiro isso aqui. Não, eu preciso pelo menos ter uma referência para falar, ó, a cultura diz isso, a história diz isso, o achado arqueológico afirma isso, a língua original afirma isso. Então eu preciso ter bases para eu afirmar. Não pode ser na imaginação, porque se a gente for pela imaginação, irmão, aí é o que a gente vê por aí que acontece, né? Nos achismos. Na verdade não vai dar tempo. Você acabou de participar de mais uma aula de um dos nossos cursos do Seminário de Teologia, Vida Cristã, Palavra da Vida. Espero que tenha te abençoado, não só alargado o seu conhecimento teológico, mas que tenha também atingido o teu coração para que você possa a cada dia mais reproduzir a vida de Deus nas suas relações cotidianas. Se você ainda não é aluno oficial de um dos nossos cursos, se inscreva aqui no contato que vai aparecer do WhatsApp. Também nos siga nas redes sociais, se inscreva no nosso canal, compartilhe à vontade e Deus te abençoe.